E o Flamengo aí já está muito perto de anunciar aí o atacante, né? O Juninho. E a mídia já está aí falando sobre o jogador, trazendo algumas informações importantes aí das características do jogador e muito mais. Ficou interessado? Então assista esse vídeo até o final. E também está de volta aqui no nosso programa, atualizando tudo do lado do Flamengo. Tava com saudade, Pedro Henrique Torre, de jogo, bola rolando, já começar a falar sobre time, tava com saudade? Olha, eu vou ser sincero, Mário, eu prefiro 1000 vezes falar de jogo, bola rolando, o que acontece, do que essas especulações de mercado aí, enfim, essas contabilizações aí que tem que fazer. 27 nomes especulados no Flamengo, pelo que eu conto até agora. Então fica demais pro meu visual, como diria José Carlos Araújo, o garotinho, narrador histórico aqui do Rio de Janeiro, das rádios do Rio. Mas enfim, o Flamengo de fato perdeu ontem, né, a estreia do Carioca com o Sub-20, equipe diante do Boa Vista em Sergipe, 2-1, enfim, não foi uma boa atuação, longe disso. Gol do Carlinhos, o Pablo não teve uma boa atuação também, criticado pela torcida, experiente, né, no meio dos garotos ali. Então, o Carioca não começou bem, mas o elenco principal está em preparação nos Estados Unidos, fica essa semana toda lá, no fim de semana tem jogo contra o São Paulo, a FC Series, então uma grande preparação. Já ouvimos na primeira hora do Sport Center o Léo Ortiz, e o Flamengo se prepara para receber um novo reforço, o Juninho, que chega agora à tarde ao Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão, amanhã faz exames médicos para assinar contrato com o Flamengo, 5 milhões de euros, junto ao Karabag do Azerbaijão. E o diretor técnico do Flamengo, José Boto, tem falado sobre essas questões, janela de transferências, questão de Juninho e também se sai ou não sai algum jogador, preparação, enfim. O diretor português do Flamengo falou um pouquinho e a gente ouve agora José Boto. A grande vantagem de uma pré-temporada é trabalharmos com mais sossego, não é? Estamos aqui todos juntos o dia inteiro, é possível passar conceitos mesmo fora do treino para o treinador, com reuniões diárias com os jogadores, individuais. É bom para nos conhecermos todos. Essa é a grande vantagem das pré-temporadas. Mais de resto, não há assim grande vantagem de estarmos nos Estados Unidos ou de estarmos noutro sítio qualquer. Tá então, José Boto, enfim, falando sobre isso, até ontem reafirmou mais uma vez que não sai jogador importante do Flamengo, enfim, algumas especulações aí, atletas mandando recado via empresários que não gostariam de ficar, etc. Mas a diretoria do Flamengo vai negociar algum atleta se tiver um bom valor, um valor considerado irrecusável. Chegou uma proposta ali na casa de 30 milhões de euros por um atleta, aí dificilmente o Flamengo vai conseguir segurar, até porque precisa, como eu digo, de reforço no caixa, que acabou um tanto quanto abalado no fim de 2024, estádio, reforços, etc. Então o Flamengo está pensando direitinho aí como dar os passos, tanto que só trouxe até agora, dá para dizer, o Juninho mesmo, que está chegando no Rio de Janeiro, mais daqui a pouco para realizar os exames médicos. Mari. Vamos com a tela, então, do calendário, né, do Flamengo, então, que joga contra o Madureira na quinta-feira, às 6h30, o São Paulo pela FC Series, então, domingo, 5 da tarde, e também 9 da noite tem o Flamengo contra o Nova Iguaçu, aí também, mais uma vez, pelo Campeonato Carioca. É curiosa a palavra ali do José Boto, né? A gente até deu uma risada, porque assim, é uma honestidade e até me pegou de surpresa, porque eu achei que tinha alguma compensação financeira que valesse muito a pena, né? Ele falou, tirando a paz ali pra trabalhar, não tem... modo sincerão. Muda nada, né? Pelo que eu li, sai no 0x0. É? Sai no 0x0, O Flamengo que tá arcando com as despesas ali da estadia e tudo mais. Mas, pelo que eu entendi, sai no 0x0. E a sinceridade dele, né? Tirando isso, tirando a paz e a tranquilidade pra trabalhar, não tem nada de mais estar aqui, não. É mais, pelo que eu entendi, pra marca. Muito dessa pré-temporada dos clubes aqui do Brasil, de fazer a pré-temporada nos Estados Unidos, enfim, de aceitar esse tipo de convite, é por conta da marca. E aí tem a questão também do Super Mundial. Super Mundial, daqui a pouco, lá. Então, deve ser justamente por já ajeitar algumas coisas de logística e tudo mais, e também para botar a marca aí em solo americano, né? Solo norte-americano. E para pré-temporada, o que é mais importante para um treinador ou para um jogador? Silas, é paz? É tempo de treino? É o nível do adversário que você já pega nesse início? O que é o grande diferencial para uma pré-temporada?
Quando você muda muito o elenco é para se conhecer, né? Quando muda muito é o momento, essa fala dele, do Boto, do José Boto, eu acho que aí sim ela caberia bem, porque você leva o grupo, você descansa o grupo, você treina o dia todo, você descansa o dia todo, você come bem, e aí é hora do treinador chamar principalmente os jogadores novos. Aconteceu comigo quando eu fui para a Itália, o cara chama você lá na sala e olha, aqui é assim, 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 passa as diretrizes de como vai ser o trabalho. Agora, ele chegou falando que, quando ele chega, não essa entrevista aí, que ele não quer ninguém não quer ninguém, a torcida contente agora, no começo do ano, quer a torcida contente no final do ano, mas ele também passa um recado, não vai deixar sair ninguém, mas deixar o Pablo aqui, por exemplo. O Pablo, quando volta da França para o Corinthians, o Pablo volta grandão, volta como um jogador caro, como um jogador importante. E aí o Pablo agora ficou, nem viajou. O Lohan é um menino ainda, que ainda pode ser trabalhado, não tem problema nenhum. Agora, é um cara como a gente viu aqui. É um cara sincero, é curto ali, vai dentro mesmo, não tem conversinha. Mas o resultado precisa acompanhar tudo isso, né? Claro. Porque agora não, agora ainda é início. Mas um time grande como o Flamengo, ali o caldeirão é aquecido 100 vezes mais do que em outros lugares. Então o resultado vai precisar acompanhar isso aí. Ô Pedro, e que na verdade isso é até uma coisa diferente, né, do Flamengo, você pode aqui confirmar pra gente mais uma vez, porque essa excursão, né, sei lá como a gente coloca aqui esse trabalho também nos Estados Unidos, tinha sido fechado pela outra diretoria, né, e que para essa agora também, até reduzindo, como você falou, né, o tempo de permanência lá e até quantas pessoas que estarão presentes. É um Flamengo também tentando cortar um pouco essa participação externa, como o próprio Boto já tinha falado na entrevista coletiva. Como a gente sempre vem falando, né, Pedro? Uma coisa é a teoria, é a fala, e quando o bicho começar a pegar, a gente vai acompanhar também como esse trabalho vai ser administrado. Pois é, tinha sido algo fechado pela gestão anterior, né, do Landim. E quando o BAP assumiu, até no dia da posse, ele falou, a gente vai, mas vamos de maneira reduzida, né? Os dias serão reduzidos. Então, agora são 9 dias que o Flamengo vai passar, o elenco principal, sob o comando do Felipe Luiz, vai passar lá nos Estados Unidos. Então, eles vão ficar por lá esses 9 dias, treinamento, um confronto com o São Paulo, e aí volta, né? Ano passado foi um pouco mais de 10 dias, foram 2 confrontos, 2 times norte-americanos, então ficou um pouco mais. E aí sempre tinha acompanhamento assim, e o presidente, e a vice de comunicação, e a vice-geral, iam outros pares ali que faziam parte do dia a dia. Quando o Boto foi apresentado e ele mandou assim, aquele recado de dia a dia, etc. e tal, que não vai ter muita participação ali no Ninho do Urubu, não foi para a imprensa, que a imprensa tem os seus momentos determinados de entrar no CT. Não tem como você pular o muro e invadir o treinamento ali, enfim, ou então conseguir uma visita extra. Mas para quem frequenta o dia a dia ali do Flamengo, conselheiro, enfim, alguém que apareça por ali, que não seja do ambiente do futebol, que poderia acontecer em outros momentos, blindar mais nesse sentido. Então todo mundo ficou bem ciente, e a demonstração disso é que no dia da reapresentação o BAP não esteve lá, o presidente não esteve lá. Então não vai ser comum ver o presidente no CT do Ninho do Urubu, do Flamengo. Então é uma filosofia nova que o Flamengo está apostando nesse sentido de blindar mais, deixar o ambiente do futebol para o futebol mesmo, os integrantes do departamento do futebol. E você acha que essa é uma medida que o Flamengo precisava também? De se fechar sossegar mais, um pouco. sossegar. Eu acho que sim. Minha mãe fala que é tal facho. Tal facho. Dá uma sossegada, deixa os caras lá trabalharem. Vazava muita coisa, né, no Flamengo. Então acho que essa preocupação do Boto, porque vazava muita coisa, muita informação e escalação diversas vezes, enfim. Então acho que isso incomodava alguns profissionais, e o Boto está tentando fazer o trabalho da forma que foi que a gente falou o tempo todo. Ele vem com a filosofia diferente, a filosofia que ele tinha lá em Portugal, enfim, e ele vem com essa filosofia para tentar colocar no Flamengo. Ele mesmo falou algumas vezes que a função dele é proteger o Flamengo, a função dele não é agradar ninguém, a função dele é blindar o Flamengo e fazer com que os resultados apareçam e aconteçam. Então é isso que a medida dele.
A forma que ele tem de trabalhar é essa, é isso que ele está tentando implementar. A gente segue então no Rio, agradeço a Beta, mas agora o Pedro Henrique Torres chega com as informações do Flamengo. Flamengo que já teve pelo menos bola rolando no Campeonato Carioca, mas também se prepara lá nos Estados Unidos. Pedro. Tudo bem, Mari? Bom dia para você, um beijo, um abraço também aí, Jailson, Silas, todo mundo com a gente nesse Sport Center. Pois é, o Flamengo tem essa missão dupla, como foi já no ano passado, né? O elenco principal nos Estados Unidos e o elenco sub-20, alguns jogadores um pouco mais experientes, como o zagueiro Pablo e também o Lohan, que já fez boas partidas no profissional também, iniciaram a disputa do Campeonato Carioca com derrota para o Boa Vista em Sergipe. Então não foi uma boa estreia dessa equipe sub-20, mas lá nos Estados Unidos continua a preparação do elenco principal do técnico Felipe Luiz. Então o Flamengo segue essa preparação, no próximo fim de semana tem confronto com São Paulo pela FC Series, no fim de semana é esse o foco, né, de preparação total. Seria uma temporada um pouco mais longa nos Estados Unidos, mas por decisão de comissão técnica com diretoria decidiram encurtar um pouco mais. Quem falou por lá foi o Léo Ortiz, zagueiro, enfim, que está bem alto agora absolutamente soberano com a saída do Fabrício Bruno, falou um pouquinho sobre a preparação do Flamengo, esse início de temporada, e o Flamengo na expectativa também da chegada do Juninho, atacante que estava no Karabag do Azerbaijão. Vamos então acompanhar o Léo Ortiz. Acho que é importante, ainda mais contra um adversário de nível que provavelmente a gente vai enfrentar em outras competições durante o ano. Mas o mais importante é a gente fazer uma grande semana, se preparar bem, fazer um grande jogo, se puder começar com uma vitória, mas que seja com um desempenho bom, colocar o que a gente vai trabalhar e vai crescer aí durante a semana, que o Felipe quer poder implementar nessa pré-temporada, né, que ele acabou não tendo um tempo muito grande para colocar todas as ideias dele ano passado. Então é isso, acho que é aproveitar a semana, desenvolver bem o que ele quer, aprimorar algumas coisas e chegar bem para esse primeiro jogo para começar a temporada em grande estilo. Então, Léo Ortiz, e como eu disse, expectativa pela chegada do Juninho ao Rio de Janeiro, exames médicos, aí o Flamengo, enfim, vai poder anunciar esse jogador, apresentação mais depois, mais para frente, talvez, quando a delegação volte na próxima semana dos Estados Unidos. 5 milhões de euros parcelados com o Karabag do Azerbaijão, e aí fica a expectativa de ser o primeiro reforço da era BAP no Flamengo, o Juninho, atacante de 28 anos. Mari. Pedro, a gente volta a conversar ao longo deste Sport Center e assim, falando sobre o Juninho, né, é aguardado nessa segunda-feira no Rio, também não sabe necessariamente se ele vai para os Estados Unidos por uma questão de visto, né, para entrar no país. A contratação do Juninho traz mais curiosidade não para ele ser exatamente o substituto do Gabigol, né, Jailson, mas eu acho que a curiosidade de entender esse novo, acho que um novo modelo de contratação, mas uma curiosidade para esse... É um nome que falar que a gente acompanha o Karabag diariamente é mentira. A gente tá brincando com o fã do esporte. Mas por esse trabalho de scout agora, um perfil diferente de contratação. Justamente foi essa a ideia da vinda, né, do José Boto. Justamente essa questão de scout, essa questão de não pagar cifras milionárias em jogadores já ventilados e falados, né, por conta do nome, e sim aproveitar jogadores que não são tão falados, mas a gente tem que tomar aquele cuidado com a expectativa. Foi o que a gente já falou, de não tem como falar, o Juninho vai ser o substituto do Gabigol. É botar um peso em cima do cara que não tem a menor condição. O Juninho vem pelo scout junto com a conversa com o Felipe Luiz, de ser um cara que, no modelo de jogo, que a gente vai falar daqui a pouco, né, na sequência do Sport Center, em relação ao que o Fabrício Bruno também falou do Felipe Luiz, a gente vai trazer isso daqui pro Fã de Esporte, mas é justamente por conta do scout, pela conversa que o Felipe Luiz teve, esse cara vai me agregar dessa forma de jogar, nesse modelo de jogo, e aí o principal, a possibilidade de jogar junto com o Pedro. Não precisa ser um ou outro, pelo que a gente viu do Juninho, pelo que a gente conseguiu ver, vendo alguns vídeos e tudo mais, características de jogo do Juninho. Não precisa ser um ou outro, e a capacidade dele de jogar ali junto também com o Pedro. E chama atenção também, né, Silas, eu queria te perguntar, porque essa é uma janela, e a gente vem conversando ao longo do Sport Center, muito mais discreta do Flamengo, de cifras e de nomes, né? E às vezes uma coisa tá atrelada à outra. O Flamengo tá pronto pra você? Começou a temporada. Vamos elencar as principais equipes, os principais elencos. O Flamengo segue nesse top pra você? Eu acredito que sim, Mari, porque termina bem, né? Mantém o treinador, a confiança no treinador, chega o diretor novo, o Boto, que deu carta branca para o Felipe. Por um lado,
né, Mari e Jailson, a questão de você colocar um segundo time no início do Carioca, pro treinador ajuda, blinda, principalmente com um treinador novo. Por quê? Porque os times estão treinando já desde novembro. Então você vê que no Carioca, ninguém dos grandes ganhou. Botafogo perdeu, o Flamengo perdeu, o Fluminense empatou, o Vasco empatou, mas a gente não vai ver aquele futebol ainda. Porque os times são bons, com bons jogadores. Eu vi jogadores que... O Sandro, o zagueiro, foi meu jogador no Ceará, tá jogando no Carioca agora. Eu falei, caramba, o Sandro. Vi o Elias também, que foi meu jogador lá no Catar. Tá jogando já com mais de 35 anos, capitão do time, inclusive. Agora, por outro lado, você tem um time titular num outro momento. E você tem também, por exemplo, Alexander Barbosa, Bastos, Almada, Aníbal Moreno, Richard Rios. Quem sabia desses caras antes deles chegarem aqui? A gente também sabia muito pouco. Então agora é ver na prática. O Juninho parece ser um jogador muito bom, muito rápido. E a sua pergunta pro Jailson, Mari, diferente do Gabigol. Claro. Ele é mais incisivo, ele é mais driblador. Ele assim, tem um biotipo do Neymar, óbvio, aqui não quero fazer nenhuma comparação. É ambidestro, sabe fazer gol. O scout acho que trabalhou bem. Quem pode chegar nesse calendário maluco é o Juninho, vindo do Azerbaijão. Isso. Azerbaijão, não assinou contrato, não está ainda concretizado, mas cada vez mais próximo aí de fechar. O Flamengo não fala sobre até ter a posição oficial. Foi um pedido do Felipe Luiz, como diz a nossa tela, e a gente tem números dele pelo Karabag nessa temporada 24-25. 26 jogos, 20 como titular, com a média de 69 minutos por partida, e em 26 jogos fez 11 gols e 3 assistências, com 128,2 minutos para participar em gol. E o André, inclusive, você comentou os jogos dele, não foi? Isso, contra o Leverkusen na Liga Europa da temporada anterior, a 2023-2024. A ida ou a volta? Os dois. Os dois? Porque ele marca, ele marca né? nos dois Ele marca gols, nos dois jogos e sai machucado no segundo, uma pena. Mas é muito bom atacante, assim. A dúvida é o contexto, né? Ele joga numa liga bem diferente, ainda que na Liga Europa se provou, jogando duelos grandes. Mas um atacante que eu gosto pela ideia da contratação. Porque é um cara que tem características que se assemelha do Gabigol no sentido de atacar o espaço. Ele não era um centroavante, ele virou centroavante, se estabelece como centroavante recentemente, e tendo vindo como um ponto. É um cara muito veloz, então, para aproveitar esse espaço. Então, ser um pedido do Felipe Luiz, para mim, faz todo sentido, porque ele vai ter essa característica. Não estou comparando o jogador, né? Sim. Tamanho, nada disso, mas a questão de característica de jogo ele pode acrescentar, nesse sentido que o Flamengo acaba perdendo com a saída do Gabigol. E é um cara que pressiona muito na saída de bola. Tanto que um dos lances do jogo contra o Leverkusen é um pênalti que ele rouba a bola, força o erro do adversário. Então, eu acho que ele é uma contratação interessante. Vamos ver se vai se adaptar ao futebol brasileiro, né? Embora tenha sido formado no Atlético Paranaense. Mas eu gosto pelo perfil da contratação como jogador e também que diz muito sobre esse novo momento do Flamengo. A gente viu a coletiva há poucos dias do Zé Boto falando, a gente não vai contratar jogador para agradar a torcida, para agradar a imprensa. E assim, se eles quisessem, esse era o momento, que esse é o substituto do Gabigol. Então, assim, o discurso está comprovado a partir do momento que você vai lá no Azerbaijão pegar um cara que não é conhecido no futebol brasileiro. Então, acho que mostra muito uma decisão técnica de alguém que vasculhou o mercado. Então, acho que acaba corroborando aquilo que vem sendo o discurso dessa nova diretoria do Flamengo. E nada é certo. Quando você fala de contratação, sempre tem o risco de não dar certo. Exato. Sendo o nome consagrado ou não, né? E aí a gente pode citar no Flamengo, por exemplo, o Vidal veio com um nome. Não era mais o Vidal, mas o Flamengo contratou esperando que fosse aquele Vidal. E ele não jogou no Flamengo. Às vezes o cara demora para dar certo. Então vamos citar um do Palmeiras, Felipe Anderson. Quando o Felipe Anderson chegou, todo mundo achou, vai chegar arrebentando. Já chegou, vestiu a camisa e titular. Até agora não respondeu. Ainda dá tempo. Sim. Mas às vezes não dá. O William, quando voltou pro Corinthians, todo mundo pensou, o cara estava jogando na Premier League. Já conhece o clube, começou no Corinthians, vai chegar arrebentando. Fez alguns bons jogos, mas não foi o que esperava. Enfim, o time também não ajudava muito. E esse não tem tanto nome, quase ninguém conhece. Vai saber, de repente chega e arrebenta. Ou não, Mari? Não, é isso. Eu concordo completamente. A gente
vem a semana toda falando sobre ele, né? Enfim, semana passada, final de semana, porque de fato parece muito próximo mesmo do Flamengo. Eu gosto também, como o Dom que saltou, desse movimento diferente, dessa metodologia que o Boto traz e tem que ser respeitado. Enfim, um cara que fez muito isso lá na Europa, então o Flamengo vai atrás dele já sabendo, né, de como ele trabalha, então parece muito alinhado com a proposta do novo presidente. E eu acho que o fator Filipe Luís também nessa identificação, né, de mercado agora, de identificar essas peças que fazem sentido pro jogo do Filipe Luís. Então, muito importante que o Dom pontua, pressão de jogo, essa marcação já na primeira fase, tem que se encaixar com o que o Filipe Luís pensa de futebol. E parece, de fato, que se tem essa ligação, você tem um pedido direto do treinador, parece que está muito bem alinhado com o que a diretoria pensa. Olha aí a pergunta para você, Eugênio. Juninho Vieira pode ser mais útil que Carlinhos? Pode. Só o tempo vai dizer. Deve. Eu diria deve. O Carlinhos foi pouco útil, né? O Juninho é um jogador pedido, assim, a partir do scout, né? Você observa, vê as características que você gostaria naquele jogador. E ele vem para o Flamengo, ao que tudo indica, né? Para ser esse jogador, para completar o ataque, na ausência de Pedro e Gabigol. Então, um jogador, teoricamente, vai jogar mais por dentro. Vamos ver. É claro, assim, a torcida olha desconfiada. Não tem jeito. Pô, quem é esse cara? Eu nunca ouvi falar nesse Juninho Vieira. Estava jogando aonde? No Azerbaijão? Pô, mas será que no Azerbaijão é uma referência técnica? Qual é a história dele? A história dele é passar por clubes pequenos e até chegar no Azerbaijão não era um artilheiro. Então o torcedor vai estar desconfiado. Naturalmente vai estar desconfiado. Será que ele está pronto para vestir a camisa do peso da camisa do Flamengo e entregar futebol no alto nível? Agora, por outro lado, a gente tem o discurso da diretoria, e o Boto falou desde que chegou, que quer a torcida feliz em dezembro, não em janeiro. Essa é boa. Porque ele sabe que a torcida não vai ficar feliz com contratações de jogadores desconhecidos. Mas ele acredita que esses jogadores performem bem ao longo do ano e que possam ajudar o Flamengo a ser campeão. Por isso comemorar em dezembro, quando termina o Brasileirão. Pois é, pessoal, o Flamengo chegou aí, né, finalizou a contratação do Juninho e o jogador já tem data para exames médicos no Flamengo. O atacante desembarca no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, às 3h30 da tarde, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, né, vindo de Dubai. O jogador aí que vem de Dubai, né? O Flamengo comunicou no início na tarde dessa segunda-feira, que o atacante Juninho vai chegar ao Rio de Janeiro aí por volta de 3h30 da tarde, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, né, o atleta que vem aí de Dubai. Além disso, o clube também informou que as avaliações do atacante vão acontecer na manhã de terça-feira, né, antes de assinar seu contrato de 4 anos com o rubro-negro. O Flamengo, que ofereceu 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões de reais ao Guarabá para comprar Juninho em definitivo, né, cifra superior ao do Sevilha, da Espanha. Apesar de ceder ao valor exigido pelo clube, né, do Azerbaijão, os cariocas conseguiram costurar o negócio para pagamento parcelado. Então, o Flamengo vai pagar aí o que os caras pediram, só que de forma parcelada, né? Esse dinheiro que o Flamengo queria pagar, esses 5 milhões de euros, esses 31 milhões de reais, seria visto, mas como o time pediu, né, algo mais alto, então o Flamengo vai pagar aí de forma parcelada. E o que está rodando aí na mídia também, que está dando burburinho aí, está dando o que falar na torcida do Flamengo, é que Rodolfo Landim decide comprar clube brasileiro e informação gera debate na torcida do Flamengo, tá certo? O ex-presidente do Flamengo já vem negociando para gerenciar a Confiança, né? Gerenciar o Confiança, clube de Aracaju, no Sergipe, né? Então o Landinho está querendo comprar aí o Confiança. Então, será que um cara que chegou ali, né, não tendo toda aquela bagatela, já sai de um time que nem o Flamengo e agora quer comprar aí um time, né, por mais que seja um time de menor, né, não é nada barato também comprar um time aí brasileiro, né? Em outra ponta, uma notícia envolvendo o ex-presidente do clube, né, Rodolfo Landim, vem repercutindo bastante na web. De acordo com o site Sergipano Clique, né, o mandatário que
quer comprar o Confiança de Aracaju. As conversas estão adiantadas e a ideia é que o Confiança vire uma SAF. Landim esteve reunido com os dirigentes do clube sergipano para colocar todos os detalhes na mesa. Olha aí, o cara que acabou de sair da presidência do time, que nem o Flamengo, que faturou bilhões, né? Tá aí querendo comprar um time, né? Querendo ser mandatário de um time, né? O time esse, Confiança de Sergipe. Mas e aí, o que é que vocês têm a falar? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.